Legal, né? Foi bem decidido. Os irmãos trouxeram para nós desafios. Não, desafios não. Mensagem de coragem. Tem desafios para nós. Na verdade, a carta de Paulo aos Tessalonicenses é só um desafio. É só uma carta de encorajamento, mas toda ela é assim. E nos domingos anteriores, nas nossas aulas anteriores, nós vimos um pouco da história de Tessalônica, né? Uma cidade que existe até hoje, uma cidade antiga, fundada 345 anos antes de Jesus Cristo, e existe até hoje. Um nome um pouquinho diferente, mas está lá na Grécia, naquela região, a cidade de Salônica. E a igreja de Tessalônica, que foi fundada pelo apóstolo Paulo, alguns anos depois da morte de Jesus, ela cresceu muito rapidamente, você lembra que nós falamos, e teve seus problemas. Aí, no domingo passado, nós vimos no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses os desafios, né? E aquilo que a igreja de Tessalônica possuía, que fez Paulo ficar muito alegre. Na igreja não havia, tinha a mesma igreja, que Paulo escreveu a primeira carta dele, elogiando, vamos assim dizer, as atitudes e a situação da igreja de Tessalônica. Antes de nós continuarmos, vamos começar hoje o capítulo 2, de 1 Tessalonicenses, mas antes de continuar, nós vamos ver agora um vídeo, e é um vídeo que explica toda a carta de 1 Tessalonicenses. É um resumo muito legal. Então vamos, o Márcio vai rodar lá e nós vamos assistir. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta é provavelmente a carta mais antiga do livro de Paulo, e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho, Silas, partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez que Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com dois movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses dois movimentos são citados por 3 orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os dois movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos Tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus, apesar da perseguição. E ele continua, ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo: o isolamento dos seus vizinhos e a hostilidade da sua família. Mas para os Tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm no seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso.
Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar da história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem, eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com uma cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos da igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva, tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que ele os separaria para serem completamente derrotados e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que desde o início seguir a Jesus como rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso às vezes gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e a generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 Tessalonicenses. Muito bem. Pronto, podemos ir para casa. Já sabemos tudo que 1 Tessalonicenses trata. Mas nós vamos agora para o capítulo 2. Capítulo 2, 1 Tessalonicenses, de 1 a 12. Vamos lá. Vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa estadia entre vós não foi em vão. Acho que a minha
tradução é diferente, né? Qual que é o irmão? A minha, boa pergunta. É atualizado, é a revista atualizada. Havendo primeiro padecido e sido ultrajados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus, no meio de grande combate. Pois a nossa exortação não procede do engano, nem da impureza, nem é feita com dolo. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Paulo fala aqui de coisas como perseguição, como cadeia, como apedrejamento. Não está escrito isso, mas ele está se lembrando dos momentos que ele passou por isso. E aí ele diz: não, mas eu não estou aqui para agradar ninguém a não ser a Deus. É o Deus que prova os nossos corações. Os homens, nós não podemos provar que uma pessoa é fiel a Deus ou não. Os frutos mostram, mas nem sempre os frutos são bonitos por fora, mas às vezes são feios por dentro, então a gente não tem muita certeza, mas Deus, esse tem. Versículo 5: como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Ou seja, nunca vivi à custa de vocês, ou à custa das pessoas. Não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser desprezados. Antes fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque nos éreis muito queridos. Certamente vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Ele está se referindo aqui ao seu trabalho como fazedor de tendas, fabricante de tendas. Então ele trabalhava durante o dia, durante a semana, para nos finais de semana e de noite, muitas vezes, pregar o Evangelho para os irmãos. Versículo 10, né? Vós e Deus testemunhais de quão santa e justa e irrepensavelmente procedemos para convosco que credes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai e seus filhos. Há pouco ele falou de atendimento aos irmãos como mãe, com amor de mãe. Agora ele fala com amor e a autoridade do pai a seus filhos. Para que, versículo 12, para que andasseis de um modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Muito bem, daqui nós vamos tirar algumas coisas, algumas lições que nós algumas que até a gente já viu na outra aula. Eu queria fazer aqui uma pequena recapitulação da aula passada. Eu queria que os irmãos lembrassem comigo aquelas características que nós escrevemos no quadro aqui. Lembram disso? Nós escrevemos aqui algumas características os sinais de uma igreja saudável, uma igreja firme em Jesus. No versículo 3 do primeiro capítulo tem as obras da fé. No mesmo versículo 3, trabalho de amor, fé, amor. E no mesmo capítulo 3, firmeza e esperança. Porque lá diz assim: lembramos-nos sem cessar de vós, das obras da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza e esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus Pai. A igreja de Tessalônica, novinha, já tinha fé, amor e esperança na volta de Jesus.
Alguns tinham problemas, como nós vimos no vídeo ali, que seus familiares faleceram e tal, e agora, como é que eles vão ficar na ressurreição? E Paulo então explica tudo isso durante a carta. A certeza da eleição de Deus, no verso 4, a recepção do Evangelho pelo amor, sendo imitadores dos ensinos dos apóstolos, e a alegria da salvação, né? A alegria pelo Espírito Santo nas tribulações, na verdade. A alegria nas tribulações através do Espírito Santo. Depois tem mais algumas coisas que a gente conversou, mas não vamos repetir até lá, vamos continuar. Né? Hoje, o que eu quero ver com os irmãos agora é reconhecer a importância de estar disponível para o serviço do Senhor. O casal de missionários ali falou sobre a importância de estar disposto a fazer aquilo que Deus quer, a ouvir aquilo que Deus nos fala. Eu não sei bem como é isso, porque eu não tive uma vocação missionária nem nada disso, mas eu tenho muitos ao meu redor que passaram por isso. Irmãos, filho, alguns tios, alguns primos, eu tenho muita gente que passou por isso. E a gente vê o que é a vida de quem, quando é chamado por Deus e obedece, lá e tudo faz. Então nós vemos isso também no apóstolo Paulo, que considerou tudo como refúgio para fazer a obra de Deus. E Paulo também nessa carta ele tem falado muito sobre aqueles que eu falei na aula passada, sobre as doutrinas básicas ou bíblicas que Paulo falou, e nós temos nesse capítulo, nessa carta, nesses capítulos, pelo menos 12 doutrinas básicas. Nós temos 4 no primeiro estudo, e aqui nesse tem mais 2. No versículo 13, que nós não vimos ainda, hoje, ele fala sobre a inspiração e autoridade das Escrituras. E no versículo 16, também do capítulo 2, ele fala sobre o julgamento dos pecadores. Então isso está nesse capítulo 2, não é o nosso assunto hoje, mas só para que os irmãos saibam que essas 12, pelo menos 12 doutrinas que Paulo fixou, que reafirmou, recapitulou com eles, estão no decorrer desta carta. E então o nosso objetivo seria reconhecer a importância de estarmos disponíveis para a obra. E nesse texto que nós lemos, nós podemos tirar pelo menos 6 itens sobre entender o que precisamos demonstrar aos irmãos. Então eu queria ver com vocês agora, ver se a gente consegue descobrir junto, no versículo 8, capítulo 2 nós estamos aqui, né? No versículo 8, ele diz: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque lhes eres muito queridos. Que sentimento, que característica de Paulo está sendo demonstrada aí? Não está escrito a palavra, mas a palavra é altruísmo. Paulo está dizendo assim: eu pedia meu corpo, minha alma com vocês, se isso fosse interessante para que vocês crescem realmente no Evangelho. Altruísmo. Dar-se, se necessário, dar a sua vida, seus bens, se dar pelas pessoas que precisam. O segundo está no verso 7, verso anterior. O verso 7 diz: assim fomos brancos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Quantas coisas uma mãe aguenta dos seus filhos? Quantas coisas só a mãe sabe quando seus filhos fazem arte. Quando mais velhos, os filhos se desviam, vão pelos caminhos do mundo. Quantas mães sabem, e ninguém mais fica sabendo, daquelas dores dela, dos seus joelhos dobrados, enfim. E aqui Paulo diz assim: eu sou como uma mãe para vocês. Eu tenho esse sentimento por vocês. É o sentimento de mansidão, de doar-se também. Mansidão significa, no caso de Filipenses capítulo 2, quando fala aqui que Jesus se entregou e abriu mão de toda a sua glória para se entregar aos homens, aquilo é um ato de mansidão, é o ato de se doar
totalmente. Não ficou bravo, não. Ele agora é manso, ele entregou tudo. Eu não preciso de nada que me segure nessa vida, porque eu preciso amar os irmãos e me esvaziar de mim mesmo, como diz lá em Filipenses 2:7. Outra característica de Paulo aqui que ele recomenda, que a paciência não está escrito exatamente nesses termos, mas na carta desse mesmo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, 23, ele fala do fruto do Espírito, e ele fala da paciência, do ser longânimo, ser, aquela palavra é mais difícil, longanimidade, né? Ser longânimo. Então, coisas que nós precisamos aprender a ter. O que é longanimidade? A palavra está dizendo, é longo, né? Longanimidade significa realmente paciência, não olhar para os meus próprios direitos, muitas vezes, e isso é muito comum aí numa fechada no trânsito, né? Você leva uma fechada no trânsito e fica bravo. Tem gente que fica bravo também e acha ruim. Quando não, ainda põe a mão para fora e fala qualquer coisa errada para o outro. Meu pai se converteu depois que eu nasci. Foi batizado quando eu já tinha nascido. Então, antes de eu nascer, mas se batizou depois que eu nasci. Meu pai, minha mãe contava que ele era um homem assim, calmo e tudo mais, mas ele também tinha os seus rompantes quando era jovem. Estava namorando ele. E logo que eles casaram, ele já tinha um carro. E uma vez ele levou lá uma fechada, isso em 1940 de fumaça. Então ele levou uma fechada lá no trânsito e falou algumas coisas devidas para outra pessoa, para outro carro. E não tinha como errar, só tinha ele mais um carro, né? Muito pouco carro. Aí minha mãe, do lado, ainda recém-casada, colocou a mão nele e disse assim: não é assim que o crente age. E foi embora. E meu pai, então, nunca mais, que eu saiba, que eu tenha ouvido, nunca mais disse uma palavra. E foi batizado só quando eu tinha 2 anos já, que bem mais, bastante tempo depois. Paciência, longanimidade, nós precisamos ter isso. Depois o outro também numa das cartas de Paulo, ele fala o interesse que é amar, vontade de ajudar e de servir. Não está explicado nesse capítulo, mas está em 1 Coríntios 13, 5, que é o capítulo conhecido, que ele fala então da vontade de amar, de ajudar e de servir. Outro sentimento que ele mostra aqui está em Mateus 9,36, mas está mostrado aqui, é a compaixão. Eu não estou preocupado em dizer assim, não, mas essa palavra não está no capítulo, no texto da carta, não está. Mas o jeito de Paulo, o sentimento de Paulo, a vida de Paulo mostra que ele tinha escrito essas coisas, outras não foi ele que escreveu, no caso de Mateus, mas ele praticava compaixão. Compaixão é a quinta característica, sentimento de amor por alguém que sofre. Mateus 9,36 tem uma palavra sobre isso. E finalmente empatia, que é o 6º item. O que é empatia? Empatia é colocar-se, é tudo isso aí, né? É colocar-se no lugar de alguém. Se alguém está sofrendo, eu ao invés de dizer assim, ele está sofrendo de bom que é, porque isso aí não é nada, a coisinha que está passando aí não é nada, não. Saia como diz o americano, saia dos seus sapatos e ponha-se nos sapatos dele. E aí você vai sentir o que ele está sentindo. Muitas pessoas julgam os outros crentes, nós estamos falando aqui com crentes, muitos crentes, às vezes nós julgamos alguém com a nossa régua. Cada um com a sua régua, né? Não, ele está chorando porque ele é bobo, não precisa chorar tanto, mas ele está vivendo um problema que às vezes eu não sei a extensão desse problema, que eu não sei o que eu preciso ser empático também com os meus irmãos da fé. Altruísmo, mansidão, paciência, interesse, compaixão e empatia. E tudo isso só tem um objetivo, que é o crescimento da igreja, do corpo de Cristo. E
como é que se faz isso na prática? Não adianta saber teoricamente, eu tenho que ser altruísta, tá? Mas como é que eu faço isso na prática? Então, Paulo mostrou isso na prática. Por exemplo, onde é que o crente deve servir? Basicamente, na comunidade, na igreja, no seu corpo de Cristo. E nós somos vários membros, diferentes uns dos outros. Não tem só dedo, nós não somos só dedo, nem só orelha, como disse Paulo, né? Se eu fosse só orelha, onde estaria o ouvido? O negócio depois estaria o ouvido bem, acho que não está ligado, não. Ligado o quê? O microfone. É porque eu tenho que engolir ele, senão não se escuta. Aumenta um pouquinho o volume de novo. Isso, ó, é melhor. Então, é muito capaz assim. Então, assim, servimos na igreja, devemos amar os nossos irmãos a tal ponto de conseguirmos sermos altruístas, mansos, empáticos e todas essas coisas, pacienciosos e tal. Então, esse é o corpo de Cristo. Nos versos 2 e 3 da carta, Paulo mostra como ele fez isso aqui. Ele serviu sem enganos, sem impurezas e sem dolo. Não é isso que está dito ali, mais ou menos? Não, não. 2. É o versículo 2. 2, capítulo? É o capítulo 2 da Tessalonicenses. Agora é o outro caminho. Honestidade, Paulo fala de honestidade, fala de sinceridade e pureza. Ele diz que serviu sem engano, sem impurezas, e essa é outra tradução, né? Mas sem dolo. O que é dolo? Dolo é mentira. Dolo é quase isso. O que mais? Dolo. É intencional. Existe na área jurídica o dolo intencional e o dolo ocasional. O dolo é fazer mal para alguém, não é intencional, não intencional, né? O dolo é fazer mal para alguém sem querer fazer, mas agindo de uma forma que, primeiro, pode saber que vai fazer mal ou pode não saber que pode fazer mal. Então, muitas vezes um assassinato, né, é julgado nos canais competentes como assassinato doloso. Ele não tinha intenção de matar, mas matou. Mas o que ele fez para matar? Ele estava com uma arma carregada e pegou a arma na mão. Não, ele pegou a arma na mão, não quis matar. Ele não sabe, está só assustando. Isso é o que o advogado quer dizer. Mas aí, de repente, dá um quiprocó e mata. Dispara ocasionalmente ou acidentalmente. Isso é crime, muitas vezes, tido como doloso. E atitudes que nos levam a poder fazer alguém ser prejudicado e ser o dolo. Isso o Paulo não fez. Ele está afirmando aqui que ele foi sem dolo. Falou também de impureza. Ele não cometeu impureza. A cidade de Tessalônica, por ser uma cidade grande, uma cidade de muito trânsito, muito comercial na época, havia muita, como nós vemos ali no filme de vídeo, muitas casas de brasileiros, coisas desse tipo ali. Paulo afirmou categoricamente que nunca fez isso aí, vemos isso, nunca participou disso, né? E aí ele ensina sobre a pureza sexual, porque havia crentes na igreja que não achavam isso grande erro. Acostumados a igreja, faziam mês só que a igreja estava funcionando, desse pouco. Quando chegou a carta, já fazia mais de 6 vezes. Né? Eles estavam acostumados com isso, a cidade toda faz isso, então todo mundo faz, é a história que todo mundo faz, eu posso dizer. E Paulo não. Casamento, desde o início, lá quando Deus implementou o casamento na vida do homem, da mulher, foi assim, e assim, tem que continuar até hoje. E até hoje, 2023 também. No versículo 4, ele usa uma outra característica daquelas lá de cima, mas que ele aplica na prática, que é ser aprovado por Deus
para agradar a Deus e não aos homens. Eu não tenho interesse nenhum em agradar A, B ou C, mas eu preciso agradar a Deus com a minha vida. Claro que se eu agradar a Deus na minha vida, muito provavelmente eu vou dar agradando a quase todos, só aqueles que estão meio afastados, fora da comunhão, uma coisa assim que não se incomodar comigo. Mas é aquilo que o pastor tem dito, né? Nós temos que ser politicamente, como o Gabriel falou isso, né? Politicamente incorretos, entre aspas, né? Porque nós precisamos agradar a Deus e não somente, não aos homens em primeiro lugar. E Paulo faz isso no versículo 4, ele fala disso, né? Ele não queria, não para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Quem é que pode ver se o meu coração está bem ou não está bem? É só Deus. Os meus irmãos aí podem dizer, poxa, fulano tem um coração puro, mas quem está vendo mesmo o coração puro dele, se é ou não é puro, é Deus. É uma prova prática, né, de mostrar isso aí. No versículo 5 ele fala de linguajar puro. Irmão Clóvis, Fala. Voltando ao versículo 4, ele fala agradar a Deus e não aos homens, isso está relacionado ao Evangelho do Senhor. Eu agrado a Deus quando eu recebo o Evangelho e eu transmito o Evangelho com fidelidade. E ao transmitir o Evangelho, que é luz, né, que vai manifestar ou trazer luz às trevas humanas, né? Quando a gente fala do pecado do homem, ele vai se restringir. E aí o que acontece? Aí vem a perseguição contra nós. Por isso que nós somos perseguidos. Nós falamos a verdade, e a verdade é que todo homem é pecador condenado. Né? Quando hoje, como o irmão comentou, isso é ser politicamente incorreto. Porque o politicamente correto é você falar de uma forma, né, que não ofenda, que não agrida as pessoas. Né? E nós temos que entender que o Evangelho, nesse sentido, né, ele é bem agressivo mesmo. Ele vai e toca na ferida, né, que somos pecadores condenados, que precisamos de arrependimento. Então Paulo não tinha medo de, ao falar nesse sentido, ferir as pessoas, né, com a verdade. É um linguajar puro e sem bajulações, né? Realmente, pregar o Evangelho sem medo sem usar meias palavras. Né? Muito bem, depois tem a ganância, né? No versículo 5 ele fala sobre a ganância. Ganância, por quê? Porque ele diz assim, eu estou com você e não fui pesado. Na verdade, houve acusações de Paulo, estava sendo, por isso escreveu a carta, inclusive, né? Sendo pesado para algumas famílias, estava dizendo, não estou sendo pesado, eu estou cuidando de mim, embora eu deveria receber tudo o que diga o trabalhador do seu trabalho, né? Seu salário. Mas assim ele mostrou que estava também trabalhando sem ganância. E no versículo 6 ele menciona a humildade, quando ele diz, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados, e esses sermos pesados é também na área financeira, né? Mas nós não buscamos a glória de vocês, nós queremos servir a Deus, essa humildade, né? Muito bom. Tem uma outra característica dele aqui no versículo 8. E aqui nesse versículo 8, quando ele fala assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque eres muito preciosos, muito queridos. Quando o apóstolo Paulo, essa deve ter sido a primeira ou segunda carta que Paulo escreveu, então ainda não havia carta aos Coríntios, nem aos Efésios, então, segundo estudiosos aí, né?
Aqui nesse vídeo que a gente viu aí, ele fala que essa foi a primeira. Mas há estudiosos que acham que Gálatas foi a primeira. Mas enfim, são detalhes que não muda nada. Agora, aqui, nesse versículo 8, ele fala do altruísmo, de ser um altruísta. Então, ele menciona, em outras cartas, nós achamos algumas coisas que ele falou que complementam isso aqui. Para nós hoje, bom, nós temos outras cartas. Tessalonicenses não tinham, mas tinham ele, né? Tinha ele, tinha Timóteo, tinha Silas, tinha seus ajudas. Mas nessa carta aqui, para nós hoje, nós podemos ver, por exemplo, 1 Coríntios 9, 19. Tem jeito? 1 Coríntios 9, 19. Vamos ver como está a tradução. 1 Coríntios 9, 19. Pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Como livre, fiz-me servo, fraco para com os fracos. Mais ou menos assim, né? Eu sou livre, eu podia não vir para cá, eu podia não ensinar para vocês, mas eu me fiz servo de Deus para poder trabalhar com vocês, ensinar vocês, etc. Depois do capítulo 6, 11, 2 Coríntios 6, 11, 2 Coríntios 6, 11, ali ele usa um termo que na minha Bíblia é muito interessante, não sei se essa tradução vai ser, 2 Coríntios 6, 11, que diz, Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Existe uma expressão apego diferente, de uma pessoa ruim, uma pessoa má, tal, é o coração peludo. A expressão que eles usam é coração peludo. Então, uma pessoa, coração peludo, não quero saber. Mas, aqui Paulo não fala disso, ele fala de coração dilatado. Coração dilatado nesse sentido não é o coração que está batendo aqui, que é grande demais, que precisa ser operado, não é isso. É o coração muito grande, coração demais, atendendo a todas as necessidades dos irmãos. Então, coração dilatado. Isso tem a ver com o altruísmo, né? O altruísta, ele tem coração dilatado, serve as pessoas. E 2 Coríntios, agora, segunda carta, capítulo 12, versículo 15, foi um texto que nós vimos recentemente no culto de quarta-feira, capítulo 12, versículo 15, que diz assim: como é que diz lá? Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar com as vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Coitado, está fazendo um desabafo. Quanto mais eu me gasto, quanto mais eu amo vocês, parece que eu estou sendo menos amado. Por causa das brigas, das incredulidades, daquilo que estava acontecendo na igreja. Então, isso de Corinto, né? Então ele escreveu isso, nós vimos isso lá no culto de quarta-feira com ela, e é outro assunto, mas aqui eu estou usando para mostrar que Paulo era um altruísta, ele se gastava pelos irmãos e sem esperar recompensa. Tudo isso, meus irmãos, é o que nós devemos fazer na igreja, simplesmente assim, né? No versículo 9, lá voltando para no versículo 9, 1 Tessalonicenses 12, 9, capítulo 2, versículo 9. Ele diz também alguma coisa sobre não ser pesado, de novo fala isso, né? Certamente vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, dia e noite, para não sermos pesados. Os crentes
igreja, tem que manter o seu líder, o seu pastor, bem seguro financeiramente também. Por quê? Porque ele está se gastando a vida para servir a igreja, para servir os irmãos. Quando a igreja é muito pequena e tal, não tem outros meios para isso, mas de novo, citando Timóteo lá, quando ele diz que digno é o trabalhador do seu salário. Se nós trabalharmos, se o crente trabalhar, aqui falando especificamente pastores, eles têm que ser sustentados pela igreja, pela comunidade. Mas nós, que somos os crentes, que não somos os responsáveis pela situação da igreja, pela igreja, nós também precisamos aprender a sermos pesados aos nossos irmãos. Precisamos aprender que antes, não ser pesado não significa que eu vou deixar de pedir dinheiro emprestado, não é isso. Não ser pesado é dizer assim: vai ter tal coisa, eu vou ajudar. Vamos cortar o capim, eu vou ajudar a cortar o capim. É não ser pesado. Eu quero que esse capim seja cortado, mas eu não venho cortar. Eu tenho tempo e não venho cortar. Eu quero que a igreja seja pintada. Eu tenho tempo, mas eu não venho ajudar a pintar. Quem quiser que pinte, se tem que ser pintado, tem. Isso é ser pesado a igreja. Uma das coisas. Então, Paulo está dizendo, ensinando a nós que nós não devemos ser pesados para com os irmãos. E no versículo 11, ensinando, exortando, consolando a cada um, tal como um pai. Então, antes ele se comparou com o amor, com a abnegação, com a humildade da mãe, o autorismo da mãe. Agora ele fala da exortação, do ensino, do consolo, da autoridade dele como pai. Então ele se considerou, além de um missionário da igreja, alguém que fundou a igreja, como pai e uma mãe deles. Mas também ele se comparou como mordomo, como servo deles. E aí tem umas coisas interessantes sobre o que é ser servo. O que é ser servo? Bom, o que faz grande diferença na vida das igrejas locais, das igrejas que se reúnem, nós e nossos irmãos, do nosso mesmo corpo, corpo cristão, no desenvolvimento da igreja, é a atitude dos seus líderes. Aí a igreja diz: então o líder é o pastor, ele tem que tomar conta de tudo. O líder é o irmão que dirige a história, então isso. O líder é o que toca, então. Não, líderes somos todos nós. Todos nós somos líderes. Nós somos peças de um mesmo tabuleiro. Nós somos tão importantes quanto, na verdade, a importância maior, a necessidade maior de termos, então, o pregador da palavra preparado para isso e sustentado por isso, é para ele nos ensinar, nos apostar e nos mostrar como pai tudo aquilo que Paulo está falando aqui. Mas o andamento da igreja depende de cada um de nós. Então, não é só a diretoria, sei lá, lembrando também que assim, nós somos em todo o tempo sendo influenciados por alguém e influenciamos alguém. Em todo o tempo, queiramos ou não. Você sempre está influenciando alguém. Quando você está numa liderança mais visível, é óbvio que você influencia, diria até com mais facilidade. Mas você passa o dia inteiro sentado no banco, não faz nada, não fala com ninguém, tal, você está influenciando alguém. Alguém pode olhar para você e dizer assim: poxa, aquele fulano está ali, mas interessante, né? Ele está sempre olhando, puxa, como é bom olhar, vou começar a olhar para ele. Então influenciou de alguma forma. Então nós sempre estamos influenciando alguém e sendo influenciados por alguém. Sempre tem alguém olhando para nós, nós sempre estamos olhando para alguém. Assim como
alguém está olhando para mim dizendo, oh, glória, eu estou olhando para alguém do povo. Sempre estamos sendo influenciados. Então, Paulo sabia disso. E Paulo pensou nisso muito como nós sendo um só corpo, mas com várias funções, vários membros. Nem todo mundo é dedo. Tem dedinho, né? Às vezes eu digo assim, dedinho não serve para nada, mas serve. E tantas coisas. E se machucar o dedinho, vai doer o corpo inteiro, como já sabemos. E nós precisamos então servir, como exemplo de Paulo, que ele disse que servir como mordomo. O que é mordomo? Mordomo é aquele, no linguajar diário, aquele que cuida de uma casa, de um lugar. É o mordomo do condomínio, é o mordomo da casa, é o mordomo do clube. Ele não é o dono de nada, mas ele é o mordomo, ele que responde por tudo. E se alguém precisar de alguma informação é com ele, se alguém precisar de alguma coisa com ele, esse é o mordomo. Mas o mordomo é o que mais trabalha, no linguajar bíblico. O mordomo é aquele que trabalha. Segundo conceitos antigos, o mordomo era também chamado de servo, que é o doulos, né, no grego. Não sei grego, não, só peguei emprestado. E ele, então, o escravo, ele servia, nós devemos ser como crentes, não só mordomos, mas servos e escravos. Mas hoje nós não temos mais mordomo, né? Você está quase Todos nós somos mordomos. Estou falando da linguagem bíblica. Todos somos mordomos. No dia a dia existem mordomos, talvez não com esse nome, né? Mas tem encarregados, várias coisas. E diz a história que no passado, das galeras, das barcas da remo, século XIV, XV, XVI, havia o transporte marítimo feito por galeras funcionadas por remos. Então tinha galeras com 3 andares de remos, um mais curto, mais comprido, e eram os bandidos que iam para lá, eram os escravos, eram os malfeitores, eram os estrangeiros que estavam irregulares, todos eles iam para lá. E uma característica interessante, eles eram acorrentados aos remos, então eles remavam, trabalhavam 16 horas por dia, podiam dormir umas 8, mal comiam, e havia então esses 3 pavimentos dos remos, e muitas galeras maiores. E aí, quanto mais perigoso, mais bandido era, ele começava de baixo para cima. Então, o pior dos bandidos estava lá no 3º andar de baixo. O melhorzinho estava no meio, um pouquinho melhor estava no meio. Mas todos eles eram culpados. E por que acorrentados aos remos? Porque havia muito problema, muito mar revolto, tempestade. Muitos desses barcos tinham excesso de peso por causa de pessoas e afundavam. Então, para evitar que os escravos e os bandidos fugissem, eles eram acorrentados ao que sobrou do barco e morriam afogados. Isso diz a história. E Paulo se compara a esse remador do 3º pavimento quando ele disse que ele era o mordomo e o servo de Jesus. Eu estou aqui acorrentado, se esse negócio afundar, eu afundo junto. Mas não vai afundar porque é Cristo. Mas nós temos que nos sentir assim, amarrados. Muito bem. Esse é Paulo, por exemplo, deu esse exemplo quando lá em Filipenses também, 3:7, ele falou que tudo eu considerei perda. Então, quando a gente perde alguma coisa, não tem que, muitas vezes, pela justiça e resolver isso. Aliás, Paulo recomendou que nós, como cristãos, não devemos mover ação contra irmãos. Isso é mandamento, praticamente. Mas um crente não pode mover uma ação contra a injustiça? Pode, quando não for contra o irmão. O irmão tem que ir lá resolver. Já outros textos bíblicos ensinam isso. Mas tem crentes que entram na justiça, eu conheço um que tem 17 processos já, que se diz crente,
e movendo ações contra parentes, contra amigos, contra as pessoas. Está completamente fora daquilo que a Bíblia ensina. Muito bem. O que mais podemos falar sobre isso? Tem muita coisa, né? Vocês viram aí que o videozinho é muito comprido, então não vai falar muita coisa, mas vamos lá. Uma outra coisa que eu queria falar, quando eu falei sobre somos influenciados, estamos influenciando, hoje existe uma profissão nova, uma função nova no mercado. Na verdade, influenciador em português, são chamados de influencers em inglês. O que você faz, Ana? Eu sou um influencer, mais bonito dizer que eu sou influenciador. Mal sabia que todo mundo é um influencer, nós somos influencers cristãos, muito bonito, mas somos influenciadores, sim. Mas essa função, essa profissão hoje tem mais de 500 mil só no Brasil. Ele assuntos diferentes, de tudo o cara se considera um influenciador. Então ele diz assim, eu entendo um pouco de carro. Eu conheço carro, conheço marca, conheço modelo, conheço tudo. Pode perguntar quantos modelos de carro tem, eu vou te dizer. Vou ser um influencer. Então ele entra, monta lá um blog, coisa, e começa a semanalmente, diariamente, enfim, a largar um texto lá sobre tal carro, sobre isso, como comparar esse carro com aquele. Então ele é um influenciador na área de carros. E assim se existem 500 mil influenciadores, pelo menos existem muitos são artistas que se acham, né, que devem influenciar todo mundo, outros são políticos, outros são estudantes e por aí, que vivem a influência. E na área cristã, na nossa área, nós somos influenciadores, sempre. Queiramos ou não, todos nós aqui somos influenciadores. Portanto, todos nós também somos influenciados, como que falamos antes. Irmão, mas todos nós somos influenciados, não quer dizer que nós vamos atrás de doutrinas falsas, não, né? Não é nesse sentido. O sentido é o seguinte: as influências estão vindo pela nós, nós vamos escolher o que nós quisermos. Biblicamente, nós estamos com a Bíblia. A minha influência espiritual é a Bíblia. Jesus foi o maior influenciador. Eu acho que fora de Jesus, o maior influenciador foi Paulo. Porque o que nós temos de cartas de Paulo, de ensinamentos de Paulo, basta isso aqui para nós termos uma vida bem pura, né? Pura, humanamente pura. E nós somos influenciados e somos de uma tal forma, influenciamos também através disso. Nós podemos influenciar um vizinho pelo simples fato nem de estar conversando com ele, mas de vivendo aquilo que eles acham. Já ouvi dizer de um vizinho no lugar que eu morando assim, vocês nunca brigaram, vocês nunca brigaram, eu nunca ouvi a voz alta de vocês. Não, nunca ouvi. Não quer dizer que nós concordamos redondinho com tudo. Às vezes a gente, né, ela acha que tem que ser verde, eu acho que tem que ser azul, mas isso aí não é discussão. Não precisamos brigar, bater boca e tal. Mas nós já escutamos muito vizinho gritando com o vizinho. Então, eles esses vizinhos já são diferentes. Nós estamos influenciando de alguma forma e, eventualmente, ou oportunamente, pode até dizer por aqui. Muitas vezes acontece. Muito bem. Então, eu até escrevi essa frase aqui, Carolina. Cuidado com as suas fontes de influência e com a sua própria influência para que seja 100% bíblica ou puro testemunho cristão, no caso da influência. Então, por fim, está na hora para pensar: como estou agindo ou me comportando como um crente, parte do corpo de Cristo? Então, precisa responder essa pergunta para cada um de vocês. Como eu estou agindo, como eu me comportando como um crente que é parte do corpo de Cristo? Tenho sido um dedo machucado ou tenho sido um dedo útil? Segundo, tenho demonstrado algum interesse por meus irmãos? Na verdade, não quero dizer isso que eu tenho que estar saindo por aí, porque cada um de nós precisa
Mas se a gente sabe de alguém que precisa de algum tipo de ajuda, a gente pode se interessar por ele. Visitá-lo se for possível, ligar, se der, mandar uma mensagem, enfim, mostrar algum interesse. Tem demonstrado algum interesse? Estou seguindo o ensinamento de Jesus, que ele registrou lá em Marcos 10, 43, 44, que diz assim: quem quiser tornar-se grande será este que vos sirva. Às vezes ele diz assim: poxa, eu vi o pastor servindo às mesas, que exemplo de abnegação e tal, né? Mas não é isso que você fala, isso também, claro, mas não é isso. Porque nós estamos falando aqui de quem quiser tornar-se grande será este que possível, tem a ver tudo com a vida cristã em geral, com a própria palavra, até com a pregação da palavra. Mas nós temos que mostrar ao mundo, aos irmãos, que nós estamos seguindo esse conceito que Jesus, esse princípio bíblico, é um princípio bíblico, né? Quem quiser tornar-se grande será este que possível. Quarto, faço qualquer serviço na igreja ou só aquilo que possa me projetar. Quando nós chegamos numa outra igreja um tempo atrás, na igreja grande, eu nunca fiz nada lá. Eu cheguei, sentei, fui embora, não tocava, não dirigia coro, não fazia nada. Mas estava sempre lá. Tanto tom guardado, hein? Não, eu não guardei nada, na verdade não usava. Então eu estava lá. Aí um dia um dos pastores pregando, ele disse assim: meu irmão, se você é novo na igreja e sabe que tem algum dom, procure a liderança da igreja. Eu pensei, legal. Aí ele deu um exemplo. Pastor, mas eu não sei fazer nada, eu não sei fazer absolutamente nada, não sei nem orar, não sei nada. Aí dizia assim, ele fazendo diálogo com ele: mas você varre a sua casa? Eu varro a minha casa. Então você é bom de vassoura. E aqui atrás tem uma vassoura e ali está calçado que precisa subir. Chega, pega a vassoura e vai ali. Seja qual for a sua habilidade, você é útil para o reino de Deus. Pegue a sua vassoura. Aí eu fui falar com eles assim: pastor, eu tenho uma vassoura. Aí eles assim: tal. E ele era um líder de música na igreja também, né? Aí ele disse assim: então vamos aproveitar isso. Mas nunca deu negócio. Então foi por isso que a gente deixou de lá, a gente veio para cá, porque veio nas perto de casa, a igreja é muito boa, por sinal, para lá, prega a palavra muito bem. Mas havia muita gente, né? Então, parece. Mas tem gente que não quer fazer qualquer coisa. Não, pregação, imagina eu varrendo da passa meu vizinho e ver varrendo da minha filha, né? Então, eu só quero ser projetado. E um último para pensar aqui: como estou influenciando os meus irmãos e por extensão todos ao meu redor? Como eu estou todos ao meu redor? E não influencio só os irmãos, influencio os irmãos e os vizinhos, o rapaz do balcão da loja, etc. A gente está sempre influenciando alguém de alguma forma, às vezes imperceptível, né? Mas como eu estou fazendo isso? Eu queria deixar esses pontos para os irmãos irem pensando, esses para pensar aqui, não é só para ler e achar bonito, é para pensar nisso. Então pense nisso, como eu posso ajudar os meus irmãos da minha igreja, baseado nesse estudo da carta aos Tessalonicenses, no exemplo de Paulo e daqueles irmãos. Certo? Vamos orar? Irmão. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia, por essa semana que está iniciando. Te agradecemos pela semana que passou, que o Senhor nos guardou. Te agradecemos por esse momento que estivemos juntos aqui, Pai, aprendendo mais da Sua palavra. Quão grandiosos são os Seus ensinamentos, Pai. Te agradecemos pela vida do irmão Clóvis, que trouxe esse estudo para nós. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, protegendo, assim como a sua família também. Te pedimos por essa igreja, que o Senhor continue
conosco, ó Pai, nos conduzindo, ó Pai, em seus caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém.